E falando de redes sociais, nas redes, a divulgação dos áudios que ligam Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro teve uma repercussão negativa para o senador. Separamos aqui no nosso telão uma apuração da Natália Fruê, com base nos dados da consultoria Palver. Vamos dar uma olhadinha. Até a 1h de ontem, Flávio Bolsonaro tinha 45% de menções positivas e 43% de menções negativas. A partir de 2h30, quando o áudio começa a circular de uma maneira mais efetiva, as menções oscilam. E às 17h, a rejeição do senador atinge o ápice. Aí o áudio já estava em ampla circulação, né? Com 84% de menções negativas. Às 18h, Flávio se defende e os números voltam a mudar. No fim do dia, 32% das menções eram positivas e 57% negativas. O levantamento também aponta para uma reação negativa ao vídeo de Romeu Zema. Tá vendo? Acompanhe aqui comigo, quando Romeu Zema ataca Flávio Bolsonaro. Segundo a Palver, as menções negativas chegaram a 46%. Vamos conversar com o Eduardo Gayer. Gayer, a gente sempre olha para as redes como uma espécie de termômetro, né, do que a população está percebendo, embora a gente não saiba o quanto isso vai durar ao longo do tempo. Agora, o caso Master, eu sempre fico muito atenta a ele, porque ele não vai mudar o que pensa as fatias mais polarizadas do eleitorado, que pegam ali, grossíssimo modo, 30% dos eleitores da esquerda, 30%, 35%, às vezes até 40%, que vão de Lula, 35%, 40% que vão de Bolsonaro. Mas ele pode pegar aquela fatia do eleitor independente, aquele eleitor que está indeciso ainda, ou que tende a votar no Flávio, ou tende a votar no Lula. Esse eleitor que move o pêndulo. Quando você conversa com analistas como o Felipe Nunes, da Quest, ou analistas que estão com essa sensibilidade, né, mais a flor da pele, pegando o pulso do eleitor toda hora, eles preveem uma eleição muito parecida com a última, que vai ser decidida ali por 2, 3, 4 pontos. E vai ser decidida por esse eleitor independente. Esse eleitor que pode ser mais sensível a esse caso. Você foi no ponto agora, Raquel, porque existe sim essa probabilidade de um levantamento como esse pegar de fato esse eleitor mais independente, porque tem essa parcela que vai votar no Flávio Bolsonaro independentemente de qualquer coisa, a parcela que vai votar no presidente Lula independentemente de qualquer coisa, e tem o eleitor independente, que é o que decide a eleição. Decidiu ali em 2022. Qual foi o perfil do eleitorado que decidiu a eleição em 2022 por um fiapo? Foi aquele eleitor do Sudeste, católico, que é de uma classe média e que no momento de escolher foi no presidente Lula sem muito entusiasmo. Isso é o que revelam os estudos feitos inclusive após a eleição. Esse tipo de eleitor se decepcionou com o presidente Lula ao longo do governo e passou a acenar com a campanha de Flávio Bolsonaro. E por N razões, até por uma própria fadiga de material do presidente da República, alguma decepção por vários episódios contraditórios do governo ao longo dos últimos anos. E agora é esse eleitor que parece começar a pender de volta para o presidente Lula, de maneira muito discreta. Na Quest dessa semana, que é uma fotografia que ainda não pega o fim da taxa das blusinhas e esse escândalo do Flávio Bolsonaro, já aparece uma tendência positiva entre os independentes. O presidente Lula melhorou entre os independentes, o que deu aquela oscilação positiva. Muito embora tudo dentro da margem de erro, na Quest dessa semana, o presidente Lula já está numericamente à frente de Flávio Bolsonaro, retomando a tendência anterior. Agora precisa aguardar o que vai acontecer na próxima fotografia, com o fim da taxa das blusinhas, a MP da gasolina e também esse escândalo envolvendo o contato, né? Por enquanto é um contato, é um vazamento de contato entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Essa rejeição a Flávio nas redes, que foi aferida pela Palmer e publicada pela Natália Fruê, nossa analista na coluna dela, dá uma espécie de aperitivo daquilo que pode vir, porque a rejeição foi muito grande. E o que nós temos é uma eleição agora que vai ser definida, ao que tudo indica, também por um fiapo, uma pequena diferença, um eleitor pêndulo e um eleitor basicamente que vai escolher pela rejeição. É mais uma eleição sobre veto do que uma eleição sobre voto, Raquel. E nesse caso, uma alta na rejeição a Flávio Bolsonaro pode ser muito complicada. Se não for fatal, um desafio grande para ele reverter daqui até outubro. Daqui até outubro muita coisa pode acontecer, inclusive um episódio que eleve a rejeição do presidente Lula. Mas é um mau presságio para o senador Flávio Bolsonaro ter uma rejeição alta nesse episódio, porque isso pode sim repercutir nas pesquisas de intenção de voto, Raquel.